Gente, hoje eu estou aqui para desvendar um grande mistério de muita gente. Você normalmente escuta a voz, mas fica naquela curiosidade, como será que é a pessoa? Será que é alto, baixo, gordo, magro, né? Muita gente escuta tem muitos ídolos pelo rádio e não conhece. Então eu vim ajudar aqui, hoje eu estou aqui na Rádio Clube AM e nós vamos conhecer quem está por aqui. Hoje aqui é o Cardoso Natal. Cardoso, tudo bem? Tudo bem, um abraço, obrigado pela oportunidade de falar com você, a gente que sabe do seu trabalho, muito obrigado. Cardoso, quanto tempo você tem de rádio? Olha, eu fiz dia 10 de outubro, 35 anos de rádio. Eu entrei em 76 na antiga Progresso. E quando você entrou, o que mudou de lá para cá? Tirando a parte de computador, vamos falar a parte de rádio em si, assim, no trabalho que desenvolvia, o que fazia, o que você sentiu mais diferença, assim? Bem, eu lá quando era da Avenida, eu fiz várias programações, né? Entrei para fazer futebol, né? E aqui mudou muita coisa, né? Porque é diferente você ter dono de rádio e empresário de rádio. Aqui é empresário de rádio, né? O pessoal, por exemplo, o empresário visa lucro. E você tem que entrar no esquema, né, dos próprios empresários. Então mudou muita coisa, sabe? O sistema de trabalho, a maneira como você é tratado, sabe? Eles combinam a coisa com você, é tudo certinho. Não é como o dono de rádio que dá uma enroladinha de vez em quando. Não, empresário é empresário. E eu, por exemplo, eu devo tudo hoje para clube. E em todo esse tempo que você tem de carreira, assim, você sempre fez esporte meio a meio? Ou tem algum forte que você fez? Não, 95% esporte, né? Sempre fiz esporte e na ausência de alguém eu cobria, né? Eu já fiz sábado especial até meia-noite. Já fiz também fazendo futebol, né? Levantar cedo para trabalhar outro dia, narrar jogo. Eu já fiz tudo isso daí. Mas hoje não, hoje eu faço mais. Eu estou fazendo esse programa Arquivo da Clube, foi a pedido do próprio dono da rádio, que ele pediu para mim que tinha que cobrir horário, porque quando o Gerson Marcos faleceu, ficou uma lacuna aqui, e ele falou: Cardoso, é você. Você faz o que você quiser, mas você tem que fazer. Aí eu falei: vou fazer o Arquivo da Clube, uma coisa que não tem nesse horário. Aí depois deu 62% no Ibope, ele falou: nossa, acertamos em cheio, hein? Esse Arquivo na Clube é todo sábado, vamos fazer propaganda dele? Todos os dias. Ah, todos os dias? Após o Carlinhos Lima eu entro, faço o Arquivo da Clube, né? Que as músicas mais do passado, né? Para o pessoal de uma certa idade igual a minha, né? Para poder curtir as músicas que eles gostavam. E o ouvinte participa também, vai pedindo música? Eles dão alô, você pode ver, eu estou com um pacote de lista aqui, um monte de lista, eles telefonam para dar alô. Né? Eu não ponho, por exemplo, porque tem outros programas aqui que põem ouvinte no ar, né? Eu não tive muito esse costume de colocar ouvinte no ar. Então eu prefiro mandar um alô do que colocar o ouvinte no ar. Às vezes eu faço até alguma entrevista aqui, mas é muito difícil, muito difícil. Ô Cardoso, e nesse tempo de rádio que você teve assim, a pessoa sempre ouve a voz, chega na hora que quer conhecer, ou encontra na rua, ou vem muito, né? Tem um companheiro nosso aqui da rádio, não vou citar o nome, mas nós vamos contar a história, vai conhecer. Ele tem o quê? Acho que meio metro, um pouquinho mais, um baixinho, só que um vozeirão. E eu já presenciei, que eu trabalhava em rádio há muito tempo atrás, eu presenciei a pessoa ia lá conhecer e ainda falava isso. Então, já aconteceu muito de pessoas chegar, olhar para você, gostar, não gostar? Tem alguma história para você contar para a gente isso daí? O interessante é que a gente às vezes liga aqui, a conversa no telefone. E eu tenho um costume, é costume da gente, né? Desde pequeno, eu passo: oi, bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde. Você é o Cardoso? Estou conhecendo pela voz. Tu me conhece pela voz, né? Eu não sei, acho que é porque fica ouvindo e... 30 e tantos anos no ar, né? Fica, né? Também, com 35 no ar aqui, tem que conhecer a voz mesmo. Então, eu acho que é mais pela voz do que conhecimento físico. E Cardoso, lembrando um pouquinho, falando em Rádio Clube, para quem não se... todo mundo acho que se lembra do Chico Pessoa. E eu lembro que o Chico ganhava muito presente. Ganhava. Era bolo, tinha de tudo que ganhava. Você também tem esses ouvintes que trazem presente? Volta e meia manda. O Rocinho tá de testemunha lá, vem bolo aqui. Já mandaram até cerveja aqui, né, Rossi? São curiosidades da rádio que a turma não sabe desse lado de radialista, né? Porque tem o pessoal que gosta de ser bem atendido e depois ele fala assim: ó, de meu aniversário eu vou dar um bolo e traz aqui. Ó, isso aqui é para vocês.
sabe, é uma amizade muito grande, né? Essa amizade sincera da pessoa. Esse carinho com o ouvinte que muita gente não conhece esse lado. Exatamente. Pensa, e outra coisa, todo mundo pensa, falou em microfone, pensa que é rico. Isso é uma coisa que você fala melhor que qualquer pessoa. E né? não é, não. O cara fala no microfone, não é rico, não. Eu tô pagando aluguel até hoje, né? E a despesa é dura. A gente tem que trabalhar. Eu entro às 7 aqui, sai às 7h13, 19h30 da noite, né? Eu venho de manhã às 7 horas, tô na rádio. E depois à noite eu saio, porque tem o esporte, depois às 6h15, fico eu e o Gilberto aqui fazendo esporte. Mas eu fico o dia todo na rádio, eu moro mais aqui do que em casa. Pessoa na rua quando encontra, antigamente, né, que tinha um Fusquinha bastante. Ah, mas locutor andando de Fusquinha, locutor andando de carro velho, eles têm uma ideia da pessoal de mídia que é totalmente diferente da realidade, né? É completamente diferente. Eu, por exemplo, eu tinha um Fusca, mas muitos anos atrás, e o Sandro, quando eu coloquei ele aqui na antiga Progresso, ele andava a pé. E um dia ele falou assim, ele aprendeu a dirigir e começou a vir trabalhar de carro, e eu a pé, né? Aí ele falou assim, pai, vou vender esse carro aí, depois eu te dou dinheiro. Ele vendeu o Fusquinha, comprou um outro carro, e eu falei, você comprou um carro que vai dar dor de cabeça na oficina. Aí precisamos vender aquele carro, agora tá com um tipo aí, né? Então, e ele se acertou, continua andando a pé. Eu falei, foi o Fusquinha e eu continuo andando a pé. Você mora longe da rádio ou não? Eu moro perto, eu moro na Allan Kardec aqui do Cruzeiro. Então é saúde para vir? Não, eu faço uma marcha todo dia e é bom até para a saúde. E mandar um abraço também, Tio Doni é outro que mora aqui pertinho. Mora pertinho. O povo da rádio aqui, então, pelo jeito, não tem problema de gasolina, porque perto, vem tudo trabalhar a pé. Vai ficar difícil lá em cima depois, quando passar no prédio novo. Aí, mais condução para você pegar. O Doni vai ter que gastar combustível também, é fogo. Você tá falando agora que eu tô lembrando, o radialista desse lado aqui da M não tem nenhum barrigudinho, né? Não, aqui não, rapaz, acho que é o FM ali que trata bem, porque lá tem uns gordinhos, lá você viu o Sandro, né? Você conheceu meu filho, né? Você conheceu, ele era magrinho. O tempo que eu conheci o Sandro, gente, tinha mais cabelo. De 20 anos atrás, tinha cabeludo. O Kaká também tinha cabelo naquela época. Não, o Kaká já era careca daquela época. Mas tinha menos, pelo menos do lado assim ele tinha cabelo. Hoje nem do lado não tem, ficou um campo de aviação ali. E o Santo também. Só que tá gordo, né? Muito gordo. Gente, naquela época que nós estamos falando aqui é 20 anos atrás para trás. 20 anos atrás, é verdade. E falando naquela época, vamos falar, eu lembro que nem eu estava comentando com você antes, eu cheguei a conhecer a 104 aqui, a Rádio Clube naquela época, a gente tinha uma sala aqui que tinha quantas? Umas 5 ou 6 estantes de livros. Tinha. Uma coisa que para quem tem 15, 20 anos não conhece, que é o tal do LP. Até estou mostrando as imagens aí, gente. Isso daí que vocês estão vendo é o LP, é o disco, vitrola, que a gente está mostrando aí vitrola. Isso daí é uma coisa que você tem que ir no museu hoje para conhecer, né? É verdade. Aqui a gente tem uma média aqui, acho que uns 40 mil discos. Tem na oficina também, né? Fora que já, por exemplo, tinha o compacto, aquele que 2 músicas cada lado, às vezes tinha uma cada lado só. Que eram os promocionais, aquele, né? O dono da rádio doou pro final do Gerson Marcos. Ele tinha uma discoteca na casa dele, acho que ele montou lá, né? Porque eu não cheguei a ver lá na casa dele. Mas acho que tinha uns 30 mil do compacto. Tinha disco que não acabava mais. E daquela época, daquele disco, como você sentiu a evolução? Que, por exemplo, na parte da técnica, antes, você vinha conhecer aqui, tinha um monte de, como a gente podia definir, cartucho, né? Para pessoa que não conhece. Cartucho, Então, gente, cartucho é isso que eu estou mostrando para vocês, que é como era feito comercial na época. Então, na época tinha esse monte de cartucho, o técnico, ele tinha a lista do que põe no comercial e ele montava, Exatamente. E hoje em dia o negócio é tudo por computador, você aperta um botão e vira as costas. Hoje o computadorizou tudo e mudou, né? Mudou tudo, né? Mudou. E vamos falar em mudança também lá no campo de futebol. Ainda é LP? Hoje, antigamente você tinha que ligar para a telefônica, pedir uma linha, que é o tal da LP, linha privada, né? Você falou, é verdade. E ficava o técnico dando rolo, o cara daqui era... Isso aí não mudou nada. Isso é do mesmo jeito ainda. Passaram-se 35 anos, eu continuo sofrendo. Sofrendo porque o jogo é às 2, você vai às 10 da manhã lá, não consegue linha, e é 5 minutos antes de conseguir o jogo, você consegue ligar, né? Você, por exemplo, vai ter um jogo em Sorocaba, eu tenho que pedir linha, já de segunda-feira eu peço a linha. Eu fico até na sexta conversando com o pessoal lá. A hora que eu perceber que voltou o retorno, que eles põem loop, que eles falam, né? Eles põem loop, cruzam os 2 fios, são 4 fios e eles cruzam. Vem o som de volta aqui, eu falo, bom, agora está resolvido, pode viajar.
Mas é assim, a coisa funciona assim. Agora, 2 fios é mais fácil. Aqui no Luizão, linha fixa, no Zuzão, linha fixa é diferente. Gente, deixa eu só esclarecer. Esse que a gente tá falando é o seguinte: ele vai para o estádio, para qualquer lugar fazer uma transmissão. Então tem que ter uma conexão de lá para cá, né? Para mandar som daqui e som de lá. O som do estádio para cá para o técnico escutar, exato, colocar vinheta, música e a voz dele para entrar, né? Exatamente. Então isso de 35 anos para trás praticamente não, a mesma coisa. Não evoluiu quase nada, não evoluiu quase nada. Mesmo a gente sofre ainda, né? E graças a Deus esse ano não deu um problema até agora. Graças a Deus esse ano não deu nenhum problema, mas todos os anos você vai, tem lugar que você apanha, você vai chegar lá, não tem som, você só transmite e fica na própria transmissão, você fica só se ouvindo e não tem aqui contato com o técnico, aqui o plantão, você não tem, é difícil, nossa, a coisa é brava, você tem dia que desanima, né? Você cansa mais do que jogar bola. E com relação a fazer locução de jogo, assim, isso daí você aprendeu, foi acompanhando? Quem foram seus ídolos na época lá que formou você hoje? Você sabe, rapaz, eu sempre tive o sonho de ser narrador esportivo, né? E eu gostava muito do Fiore, mas o Pedro Luiz, saudoso Pedro Luiz, que ele narrava em cima da bola ali a coisa, né? Como diz o ditado, né? E em cima da jogada. Eu era fã dele, que eu acompanhava a Copa do Mundo que ele transmitiu, e eu fiquei fã dele. E eu começava, já cheguei a transmitir aí uns jogos aí em Barranco aí, eu fui transmitir jogos em Descalvado, 20 jogos do Amador, eu fui em Porto Ferreira, e um dia aqui aconteceu, eu era o comentarista do Antônio Walter, na época, né? Ele era o narrador, era o comentarista, tinha o Pedro Osíris, o Odé Sampaio de repórter de campo. E eu não conversei com ele no sábado, no domingo cedo eu passei na rádio, lá na Avenida. Eu falei, ô senhor Leão, está tudo certo? Aí ele falou assim, o Walter passou aqui, ele disse que não pode fazer o jogo, era em Bauru, não pode fazer o jogo, que ele vai para a chácara com a Doris, com a esposa dele. Eu falei, como é que é isso? Ele falou que você se vira. Eu fui aquele dia, eu nunca me esqueço quem foi comigo, foi eu, Zé Luiz Sinóquio, Bibi Marotti, que já faleceu, você deve ter conhecido. E nós fomos para lá. Daquele dia até hoje eu transmito futebol. É a primeira vez que você fez, entrou e... Já entrei, fui embora e o Walter não voltou mais. E eu fiquei dono da posição. Coisa engraçada, né? Quase destino, né? E para fechar assim, dessa juventude que você vê por aí, você acha que tem ainda aquele jovem que tem o sonho de ser narrador esportivo, ou eles estão para outro lado? Você que está mais em contato com o público, o que você está sentindo hoje? Você não acha quase na cidade. Você, o cara que tem um sonho de ser narrador, hoje é difícil mesmo. Eu até fico impressionado com a cidade, com tanta gente que gosta de futebol, você não achar um que queira ser o narrador esportivo. Porque eu acho que o problema é assim, a pessoa entra, se ele não tem aquele sonho, né? Porque quer queira ou não que a pessoa não tá fazendo, exatamente, mas enquanto ele sonha, exatamente, são 5, 6 anos que ele fica acompanhando, porque a hora que ele entra já tá com aquilo tudo meio moldado na cabeça, né? Porque são coisas, eu sonhava em ser narrar, gostava de ficar na beira do campo assim narrando, né? Mas eu nunca podia esperar que tudo aquilo que eu queria fazer, eu fiz hoje, sabe? Eu tinha sonho de conhecer muita coisa. Eu fui no Brasil, Escócia, no Serra Dourada, a inauguração, transmiti para Progresso. Eu fui no Maracanã fazer Corinthians e Flamengo. Esse Brasil-Escócia foi onde? Aqui? Foi no Serra Dourada, Serra Dourada, a inauguração do estádio Serra Dourada. Eu fui fazer o Maracanã, Corinthians 2, Flamengo 5, fui lá, eu estava lá aquele dia. Eu saí daqui cedinho para ir para Santos de madrugada. Eu fui no sul do país, para Minas. E aqui no estado de São Paulo, eu conheço todos os campos aqui, que eu passei em todos os estádios, inclusive Morumbi, Pacaembu, Vila Belmiro, Português Santista, Campo do Juventus, Campo do Nacional. Eu transmiti um jogo no Parque São Jorge, que lá não se transmite, não se joga lá. Eu fui fazer um jogo lá no Parque São Jorge. Até lá eu fui. Então eu fiz tudo isso que eu imaginava. 35 anos rodando, fazendo tudo. Então eu não posso me queixar. O que eu queria fazer eu fiz. Tem alguma coisa que ficou para trás que você ainda tem desejo? Não. Eu acho que o sonho foi realizado.